Podcast do Transporte. Estamos com Eliezer Santos, que é gerente de sistema da Riocard. E aí a gente vai falar sobre bilhetagem e sobre o que acontece por trás da validação, por trás do olho eletrônico. Eu sou do tempo, eu tenho essa cara de menino, mas eu sou meio sambado, tá? Eu sou do tempo que lá no interior em Marília tinha uma tábua e tinha bilhetinhos coloridos dependendo de onde a pessoa ia, e se pagava em dinheiro, era o máximo que existia, né? E aí a gente vai passando, aí o cartão, aí o passe escolar, aí vai indo. Hoje a gente está chegando num limite que a gente está assim, é o cartão, é o próprio smartphone, a gente está facilitando cada vez mais o processo de se passar por uma catraca. O que a gente tem de atualidade nisso, Eliezer? Então, muito boa tarde, Luiz. Um prazer estar aqui falando com vocês um pouco sobre tecnologia, né, para transporte público. É como você falou, né, o transporte público, a forma de embarque, né, a bilhetagem eletrônica, ela evoluiu muito, né, desde o início desse século até os dias atuais, né. Foi acompanhando, né, a tecnologia. Acho que a curva de crescimento tecnológico, ela evoluiu substancialmente, né. Então, hoje a gente faz uso de várias tecnologias que estão embarcadas e que são, como eu posso dizer, comuns ao nosso dia a dia, né, para facilitar o nosso usuário no transporte no embarque, né, para o transporte público, né. Uhum. Então, como você mencionou, né, a gente tinha uma época em que a gente fazia contagem de papéis, né, para saber, né, se a gente tinha condições de embarcar, se não tinha. Veio o advento do Smart Card, né, ali em 2005, a gente lançou o Smart Card, tanto o passe de gratuidade quanto o valorado. E aí, ao longo do tempo, nós fomos evoluindo, né, o nosso produto ao ponto da gente hoje ter, dentro do nosso celular, né, uma forma intuitiva e fácil de embarque, né? Tá certo. E aí a gente tem tendências, né? Por exemplo, o cartão, ele tem ainda, e a gente já ouviu e falou sobre isso, o cartão de crédito evoluindo como meio de pagamento tem ainda um caminho da mesma maneira que os mecanismos que existem dentro de um celular, de um smartphone. Existe uma torcida, eu sou do card, eu sou do smartphone, ou isso anda mais ou menos junto, um fica dentro do outro? Como é que isso está avançando? Que parecem ser as duas tecnologias mais avançadas e que tem mais caminho nessa área, né? Sim, assim, eles são complementares, né? A gente está falando de um modelo open loop, né? Que você tem ali as bandeiras, né? Visa, Master, trazendo a tecnologia para permitir o embarque no transporte público, né? E a gente tem os modelos closed loops, né? E cada um deles tem as suas particularidades e o seu público-alvo, né? A gente entende que esses modelos eles são complementares entre si, existe público para ambos os casos, e existem vantagens de lado a lado, né? Quando a gente traz o modelo closed loop, né, você tem facilidades para poder você fazer integrações, né, tarifárias, garantia de subsídios de acordo com renda. Então, eu entendo que eles se complementam, né? Eles não são rivais entre si, né? E cada público, né, vai ter a sua preferência dentro desse universo tecnológico que a gente tem hoje. Uhum. E o que você estava me falando sobre a evolução do smartphone? Então, quando a gente olha para 2005, né, quando a gente lançou o sistema, a gente não tinha sequer essa discussão sobre usar o celular para poder fazer embarque ou para você recarregar um cartão, né? Mas a gente, dentro da nossa empresa, a gente sempre trabalhou com um conceito de que a gente precisa tentar se antecipar às inovações tecnológicas que o mercado traz, né? Então, lá para 2011, 2012, a gente fez alguns experimentos com o uso de smartphones. A gente via que tinha muita chance daquilo ali vingar, mas que ainda não tinha a maturidade tecnológica suficiente para que fosse disseminado em larga escala, né? E aí o tempo foi evoluindo, né? O mundo foi evoluindo, a tecnologia ela foi avançando e começaram a surgir modelos, né, de smartphones que traziam uma tecnologia NFC embarcada nela.
Só que ainda era algo muito focado num nicho, né? Num público muito pessoas que tinham uma capacidade financeira de ter um equipamento mais caro, mais sofisticado. E aí, dentro desse universo, a gente enxergou uma oportunidade de melhorar a percepção, a forma como os nossos usuários eles poderiam ter acesso aos créditos, acesso aos seus saldos dos seus cartões, né? A gente está falando aqui de 2018, 2019, nós não tínhamos ainda tanta capilaridade de redes de telecomunicação, então nem todos os equipamentos eles conseguiam estar atualizados a todo momento para que o crédito, né, do nosso cliente ele pudesse ser direcionado e carregado direto nos validadores. E a gente via que muitas pessoas, né, muitos clientes, eles iam às lojas, aos pontos de recarga fixo que existiam, simplesmente para consultar o seu saldo, para recarregar um crédito que o seu empregador tinha colocado para ele. E a gente via ali uma necessidade de popularizar, né, de disseminar. Então, em cima disso, a nossa área de inovação, ela começou a fazer pesquisas, né, de como a gente poderia, de forma segura, né, tá trazendo aquela tecnologia para dentro do nosso público, né, para dentro do transporte público. E aí nós lançamos um produto, na época a gente chamou ele de Valida Mais, que o objetivo dele era fazer a validação dos créditos, né, e o interessante é que a gente não fez propaganda do produto, né? Normalmente você faz um lançamento de um produto e você quer disseminar ele, né? E a gente ainda tinha assim um receio de que talvez não fosse vingar, né? Em função daquela época a gente ainda ter ainda uma dificuldade na quantidade de equipamentos que possuíam a tecnologia. Só para você ter uma ideia, em 2019 a gente tinha cerca de 200 milhões de smartphones, né, no Brasil como um todo. Só 5% desses smartphones possuíam NFC, quando a gente lançou o produto, né? Então a gente não fez o lançamento do produto em si, a gente disponibilizou na loja, né, nas lojas. E assim, para nossa surpresa, assim, foi um avanço, um crescimento assim exponencial, foi um sucesso de uso. E o crescimento do aplicativo ele se deu muito no boca a boca, né, da satisfação dos nossos clientes em Descobrir um utilizar. negócio legal. Exato, exatamente. E aí você tinha ali o João que conversava com o José e explicava que agora ele tinha uma forma de ter acesso ao crédito dele sem precisar se deslocar para uma loja ou sem precisar ir num ponto de embarque. E o aplicativo ele foi evoluindo assim, né? A gente levou cerca de 3 a 4 meses, desde a concepção, né, até a gente lançar. Lançamos ele em setembro de 2019, né? E a partir daí foi um sucesso. A gente viu que a tecnologia ela muda, né, o comportamento do nosso usuário, né? Isso ficou muito claro quando a gente começou a olhar o ticket médio dos nossos clientes, né? Eles passaram a comprar com mais frequência, porque ele tinha a possibilidade de recarregar com mais frequência, né? Então foi bem legal, assim, foi um momento em que a gente viu o surgimento de um produto que era realmente inovador para a nossa sociedade. E eu acho que deve ser sempre uma surpresa, apesar de esperado, descobrir que tem gente que pode consumir mais viagem de ônibus. Exato. Né? Porque a cabeça, né, a orientação básica que vem de antes é que todo mundo que precisa pegar ônibus é obrigado a pegar o mesmo ônibus todo dia para ir do mesmo lugar ao mesmo lugar, pagando o que for obrigado. Exato, exatamente. E isso foi mudando com o tempo, né? Foi mudando porque a limitação dos recursos ela limita, né, as características de uso do nosso público, né? Então, quando você traz um produto que na palma da sua mão você consegue ter acesso, né, a informações que antes você não tinha, a pessoa ela consegue se planejar melhor, né? Ela consegue ter a visibilidade exata de quando ela precisa carregar, né? E aí, enfim, o produto ele foi evoluindo ao longo do tempo, né? Em 2021 a gente incorporou ele a um outro aplicativo que nós tínhamos, né? Na época do lançamento nós optamos por fazer um lançamento do aplicativo de forma separada do aplicativo que nós já tínhamos à época para venda de crédito, para gestão do produto, né?
Então, nós decidimos fazer a unificação desses produtos, até para também facilitar, né, para o cliente ele não ter que ter dois aplicativos instalados dentro do aparelho, até por gestão mesmo de recurso, né, do Que é o aparelho. equivalente né? a precisar de 2 cartões para fazer as Exato, viagens. exatamente. Então a gente, depois que a gente viu que era um produto que não tinha mais volta, que realmente tinha caído no gosto da população, a gente começou a trabalhar em construir um produto que fosse mais robusto, que tivesse todas as características que são necessárias, né, para o embarque, para a gestão, dentro de um único aplicativo, né? Então, quando foi em 2021, finalzinho de junho, ali, início de julho, nós lançamos uma nova versão do nosso aplicativo de vendas, né? Rebatizamos ele. E aí a gente tem agora, hoje, né, dentro de um único aplicativo, a função tanto de compra de crédito, quanto a de recarga, e você também tem a possibilidade de usar o próprio smartphone como cartão virtual, né, sem precisar ter uma mídia física para poder fazer embarque. Então a gente vê que a solução, né, o conceito contactless, né, sem fricção, ele foi avançando, né, dentro do nosso sistema, de forma que ele hoje, eu entendo que ele é quase o coração, né, do nosso sistema de bilhetagem, né? Ele evoluiu a ponto de ser algo extremamente crítico e necessário para a população. A gente hoje tem uma base de quase 2 milhões de clientes ativos usando regularmente o nosso aplicativo. A gente sabe que, como eu mencionei, o uso ele é cada vez mais frequente e contínuo, né? Então, em cima disso, a gente teve que fazer investimentos em infraestrutura para garantir disponibilidade, né? Porque a gente sabe que o momento do embarque, ele é um momento, né, importante, né? A pessoa ela não quer perder tempo ali, ainda tendo que comprar crédito e experimentar, né? Não ter uma boa experiência para poder fazer o embarque ou para poder comprar a carga. Então, o NFC, né, a solução, a tecnologia, ela ajudou a gente a nos deixar preparados, né, para um futuro que é cada vez mais smartphone, né, enfim. Era onde eu queria chegar. Aquela velha pergunta, né, que cada pessoa que chega, passa dos 50, o que é mais que vão inventar? Qual é o futuro? Até onde pode chegar, até onde é visível você ter uma evolução em relação ao que tem hoje? É difícil prever, né, o futuro, a gente dizer, olha, o nosso limite é esse, né? A gente vê que o transporte público ele é um ambiente vivo, né? Ele vai se movimentando de acordo com a tecnologia, né? E a gente tem procurado estar sempre atento, né, às necessidades, né, dos nossos clientes, aquilo que hoje fica à nossa disposição no que diz respeito à tecnologia, né? Que, como eu falei, né, não adianta a gente utilizar uma tecnologia que não tenha popularidade, porque a gente está falando de transporte público, a gente está falando de massa. Então, a gente sempre tem que ter esse tipo de cuidado, né? Hoje a gente tem outras soluções, outras formas de embarque. A gente tem o QR Code, por exemplo, que é algo que ele já se popularizou dentro da população. As pessoas elas entendem como funciona, né? E nos ajuda também a dar a flexibilidade para pessoas que talvez elas não queiram ter um cartão, elas queiram usar sazonalmente, né, o nosso produto, seja porque ele é um turista, seja porque é uma situação de ocasião. Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que o smartphone ele está cada vez mais concentrando tecnologia e inovação, e eu entendo particularmente que aquilo que ele trouxer de novidades é aquilo que a gente vai, de certa forma, experimentar para poder investir numa solução ou num produto que seja importante para o transporte público. Ou seja, essa corrida que parece infinita dos novos modelos de celular vai ser acompanhada de perto pela evolução dos pagamentos. Exatamente. Eliezer, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito esclarecedor e principalmente abre a cabeça em relação a um gesto simples, por trás dele o quanto a gente tem de empenho, de evolução e de trabalho. É isso, eu agradeço. A tecnologia move o mundo, né? Então, a gente tem que estar sempre antenado para esse universo. Obrigado. Obrigado, Luiz. Valeu. Podcast do Transporte.